Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia, vim fazer a leitura para o signo de Touro. É leitura coletiva, não vai ressoar para todo mundo. É atemporal, né? Pode ressoar em qualquer momento, tá? Dá uma olhada nos outros signos que tu tem forte no mapa. Se quiser uma leitura mais aprofundada, uma leitura individual, o meu contato tá aqui, tá? Tem ali o WhatsApp, então é só, né? Vai lá que eu mando as informações aí de como é que funciona, tá? Valor, tudo. Não esquece, se não tá inscrito ainda, te inscreve, tá? Compartilha, né? Às vezes pode mostrar, né? Serve para outra pessoa aí que tu conhece. Curte, deixa teu like, não custa nada, né? Mesmo que se não ressoar contigo, ou se ressoar em partes, né? É só para prestigiar o canal, para chegar em mais pessoas. A plataforma, ela usa, né, desses recursos para saber se as pessoas estão assistindo, estão gostando. Então, por favor, né, dá essa força aí pro canal continuar crescendo. Vamos canalizar aí, né, a energia, perguntar o que vocês querem saber, ver se a espiritualidade pode entregar uma mensagem, que seja uma mensagem boa, que te traga algum conforto, alguma notícia, talvez, né? Lembrando sempre que é coletiva, né, gente? Então, vamos pedir que a espiritualidade nos guie, nos dê uma boa leitura. Carta para o signo de Touro. O que o tarot tem para contar para nós? Dei uma olhada também em oposto complementar. O julgamento, falando do oposto complementar de Touro, é Escorpião, né? E as outras duas cartas de Escorpião saíram para Áries agora. Que a que virou foi justamente... E essa também saiu para Áries, que também é, né, dos signos de Sol. O julgamento e o Sol. Parece que também saiu para Áries. Gente, eu cortei 2 vezes, vocês viram, né? Sem contar tudo que eu embaralhei. Tá? Ela chegou a aparecer na mão, assim, né? Para Áries, tá? Então, de repente, né? Se vocês têm, de repente, numa casa aí, né? No mapa, deem uma olhada lá também, tá? Aqui fala de uma clareza, né? De coisas vindo, né? À luz, tá? O julgamento fala de ser julgado, tá? E ele traz também, aqui é como uma libertação de karma, né? É o fim de um sofrimento, porque ali as pessoas estão levantando da tumba, né? Ali dos caixão ali, tá? Então, um anjo está anunciando, está dizendo, né? Quem vai, quem fica, quem... Tá? E o Sol é como dizer... O Sol, ele traz o nascimento, né? A energia, né? Não é à toa, né? Que o nosso signo principal é o do Sol. Quando a gente nasce, o Sol está em Touro, por exemplo. Então, o Sol fala de nascimento, renascer também, né? Porque todos os dias ele nasce, tá? Então, parece aqui que tá tendo um livramento aqui de um período, né? De uma situação muito difícil, karmática, de destino mesmo, E essa libertação aqui, esse sol brilhando aqui, ó, vai te trazer muita satisfação, muita realização de desejo, que essa carta é muito... Ó, eu falava, né, de ter muito 9, gente, tá? Número de Xangô, de Ansan, né, que são os orixás que estão regendo esse ano, tá? Podemos também estar falando de julgamento mesmo, né, de justiça da terra,
tá? Ser favorável a vocês, tá? E aqui, né, te trazendo o que finalmente, né, tu passou bastante coisa aqui, tá? Esperando, né, que isso chegasse. Vocês vão adequar, né? Vão adequar para a situação de vocês. Pode ser qualquer coisa aqui, né? Pode ser relacionamento, pode ser... Três de espadas. Depois de muito sofrimento, eu já tinha vindo ali, né? O 9 de paus. Finalmente esse carro vai andar agora. Finalmente vai haver um movimento, tá? O passado. A saudade, boas lembranças, né? Nostalgia. A volta. Né? Tem um carro e o passado, então pode ser alguém voltando, né? Uma situação voltando, né, para tua vida, porque houve ali o julgamento, né? Ou uma situação se movimentando, né? Uma coisa que tu estava esperando aqui e ela finalmente agora, né, tá chegando. Tá? É interessante porque aqui vira esse 3 de espadas aqui depois do 9, né? Tá dizendo que isso aqui, né, vai acontecer, porque as copas, elas demoram muito tempo, né? Então, isso, finalmente, tu vai realizar isso, tá? Porque esse 3 aqui, ele fala de tanta dor que te causou esperando isso, né? Pode ser relacionamento também, né, gente? Aqui, apesar disso aqui ser espada, ser ar, né? Ali tem nuvens que chovem, né? Começa por aí. E é um coração, e o coração simboliza as emoções da gente, né? Não é só um tormento mental, que daí seria a carta do 9, né? Do 8 de espadas, né? O 9 de espadas, que fala de um tormento mais de consciência, né? Aqui não, aqui tudo o que eu penso, eu sinto também. Então, o meu pensamento faz com que os meus sentimentos estejam dilacerados, né? E aqui tem 9 copas. Então, aqui 6. A 15 ainda, né? A carta do diabo. Rainha de paus. O que é essa rainha de paus aqui? E um as de espadas, né? Ó, tá bastante pra justiça, tá? Pra ganhar alguma coisa na justiça. Pode haver aqui, inclusive, briga por guarda de filhos, tá? Mas porque começa com julgamento e termina com o as da verdade, né? Que também fala de justiça, né? Das coisas se esclarecerem, virem às claras, tá? Teve aqui engano, teve mentira, teve manipulação, tá? Mas parece que tem alguém aqui, tá? Que vai resgatar, tá? Essa energia aqui da verdade. Se for alguma coisa de justiça aqui, uma rainha de fogo aqui, pô, a gente pode estar falando de um advogado, de uma advogada, né? De estar conseguindo... Porque é uma energia, tá, gente? Mas é uma pessoa muito empenhada em esclarecer as coisas, tá? Esclarecer a verdade, né? Se for alguma coisa relacionada a relacionamentos, né? Se for alguma coisa de amor, relacionamento, aqui pode estar falando de... Aqui temos a força, aqui força, né? Mais fogo, tá? A gente pode estar falando de relacionamento no sentido de... eu fiz aqui
um julgamento, né, naquele momento, baseado, sei lá, em... Daqui a pouquinho a pessoa estava ferida, estava machucada e acabou tomando decisões que, né, que não eram, né, as mais adequadas na época, tá? E agora, né, ela resolveu agora se empenhar em esclarecer isso, em trazer isso de volta, trazer à luz, tá? Não sei se ficou claro para vocês, para mim não ficou, né? Mas é que é para quem é assim que é, né? As pessoas dizem, tu não falou nada com nada. Eu já recebi comentário assim, tu não falou nada com nada. Eu digo, não é pra ti, meu anjo, né? Quando a gente, na primeira carta, na segunda carta ali, a gente já, isso aí deve ser tal coisa, então, vamos ver, né? Às vezes uma coisa, eu não sei colocar exatamente, né, na tua situação, daí vocês vão adequar, para isso que a gente sempre fala, né? Adequem, né? Se coloquem naquele lugar, de repente isso aqui são vocês, revisitando aqui o passado, né? E resolvendo mudar ele, ou esclarecendo coisas, tá? Empenhados em desvendar coisas do passado, tá? Que não foram legais, assim, né? Rever escolhas, né? Rever aqui julgamentos que fez até de determinadas pessoas, né? Daqui a pouco tudo parecia mostrar, né? Tudo, eu fiz um julgamento acreditando muito, né? Que eu estava certo ali, que estava tudo muito claro para mim. Eu tinha ali certeza, isso aqui traz um pouco de arrogância, né? Ele tá com os braços cruzados ali, como aquela coisa assim, não, eu tenho plena certeza, né? Olha ali, eu tenho ali 9 copas, então eu sei do que eu estou falando, tá? Só que ele estava errado, né? Ele era equivocado, tá? E daqui a pouco, né? Houve agora a necessidade de revisitar isso, né? E olhar aqui as escolhas, né? Que foram feitas, tá? Para então elucidar, né? A situação. Tá? Devolver, né, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus e a mim o que é meu, tá? Aqui, ó, parece que a espiritualidade tá bastante, ó, eu falei aqui, né, que podia ser alguma coisa que eu não estava vendo, ó, por causa da minha cegueira aqui, né, e até do meu silêncio, né, porque essas duas espadas aqui, ó, a minha cegueira, a minha ilusão, né? Eu não quis enxergar. E daí eu evoluí, né? Do engano pro 3 de espadas aqui, pra dor, tem uma rainha de copas aqui. Nossa. Um 10 de espadas e um 7 de copas. Né? Pode, né, tá falando aqui de um mau juízo de alguém, tá, gente? Me veio aqui agora, tá? Essa rainha aqui, me parece, tá? Que ela foi muito injustiçada, tá? Era essa palavra. Era essa palavra. Ela foi injustiçada. Inclusive, a rainha de fogo aqui, tá? Ela pode ser a pessoa que fez a intriga, porque o paus, né, o fogo, ele fala, né, dessa coisa mais, né, da intriga, né, de botar fogo mesmo nas coisas, sabe, de se empenhar muito em criar atrito, né. Então pode ter havido aqui, né, até eu aceitei aqui tudo o que os outros falavam, tá, de determinada pessoa, né, de uma terceira pessoa, né, eu aceitei aqui. Se for relacionamento, pode ser, eu escutei pessoas de fora, né, outras pessoas, eu acreditei em outras pessoas, e a verdade agora está aparecendo, né, no passado aqui, ó,
Eu tomei decisões aqui, tomei rumos na minha vida diferentes, baseado no que uma pessoa que tinha dito, tá? Só que isso foi... parece que a espiritualidade agora fez tu trilhar um caminho bem tortuoso, né? Porque nós temos um 9 de paus aqui, tá? Então parece que vai te colocar num monte de situação bem difícil para que tu te movimente, né? Porque aqui nós temos... como se a espiritualidade estivesse exigindo que tu fizesse isso agora, para se retratar com essa energia aqui, tá? Pode ser isso também, né? De repente uma parte para vocês, a outra não, daí dá uma olhada nos outros signos, né, que tu tem, às vezes tem um complemento lá. Dê uma olhada ali em Áries, se for relacionamento, dê uma olhada em Áries. Porque na verdade a gente traz as energias baseadas nos signos, mas serve para qualquer pessoa, né, gente? A gente só canaliza uma energia ali, e às vezes eu já vi leituras, assim, para mim, dessas coletivas, assim, de se concretizarem de signos que eu não tenho nenhuma casa no mapa. Ele tá lá, eu sei, todos temos, né? Todos os signos, porque todas as constelações estão no céu. Mas elas estão ocultas, né? Elas não aparecem, elas não estão em quadrante com nenhum planeta, né? Então, mas acontece que daí às vezes eu leio o título e eu penso, mas é exatamente isso que eu queria ouvir, e eu vou e assisto, né? E parece às vezes até uma leitura particular. Então o universo, ele vai determinar a maneira de te encontrar, tá? Se ele quiser te mandar a mensagem. E me chamou a atenção aqui que 2, 3 cartas aqui saíram, agora já não lembro mais, né? Porque eu esqueço muito rápido. E que saíram, apareceram lá, essa aqui também apareceu no fundo, né? Em Áries, e que fala de um relacionamento, de um casamento, de um recomeço, né? Então, tinha um 3 de copas lá, falava que poderia ter tido envolvimento de outras pessoas ali para aquela torre, né? Que começa ali, né, a situação e tal, tá? Então, pode ter havido, né, aqui também, muita traição. Ela tá de costas ali, um monte de espada nas costas ali, né? É como se vejam que aqui ela é a única carta no meio de 4 cartas ruins, né? Ela foi difamada aqui, sabe? Ela nem viu nada, né, na verdade. Porque aqui ela tá de costas e aqui também, né? As espadas cravadas nas costas ali, a pessoa já tá rendida, ela nem tá enxergando, tá? De um monte de mentira, de coisas que não tinham, né, fundamento, tá? Aqui, ó, temperança, louco, rainha de espadas. Temperança fala de cura, né? De tentar de novo, né? Talvez essa energia aqui, né? Esteja simplesmente aí, ó, inocente, né? Inocente. Porque essa carta fala de inocência, né? Essa aqui também. Se a gente olhar ali que é uma criança, né? É uma criança, ela tá nua, ela tá... né? Ela tá chegando, né, nessa vida, nesse mundo aqui. Então ela não tem nada para esconder. Tá? É isso aí, gente. Boa sorte aí os envolvidos. Se forem vocês aí, né? Parece que a espiritualidade tá chamando aqui para responsabilidade, né? Isso fala de responsabilidade, né? Essa aqui é a mão de Arcanjo Miguel. Ele vai trazer a verdade, não importa, tá? Não importa quanto tempo leve, não importa quanto tempo... E o interessante, né, é que eu falei para vocês olharem o signo de vocês quando eu estava embaralhando, e olharem o oposto complementar, que é de Escorpião. E daí, quando eu falei isso, apareceu a carta do julgamento. E agora, dia 22, 23, o Sol entra no signo de Escorpião, tá? Então, talvez esteja
isso tenha se arrastado por bastante tempo, né? Aqui o carro, ó, ele demorou para conseguir se movimentar aqui, tá? Mas agora é até a espiritualidade, né? A Rainha de Paus, a gente pode fazer associação à Manhã maravilhosa, né? Então, pode sim, isso já está em movimento. Eu tinha falado 99, né? Que é ano de Xangô, né? Que é a justiça, ano de Yansan também, tá? Então, isso tá vindo à tona aqui, né? A gente não pode determinar tempo, né, gente? Eu só tô fazendo aqui uma previsãozinha, né? Parece que ficou muito tempo aqui no engano, na mentira, tá? Bastante tempo aqui na mentira. Mas agora a espiritualidade mesmo já tá tacando fogo aí pra isso aí vir à tona, né? Aparecer, tá? Boa sorte aos envolvidos. Tá bem complicada essa história aqui pra quem servir, pra quem se identificar vai saber do que a gente tá falando, tá? Muito obrigada e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.